Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 9, O Novo Nascimento. Permitam-me recordar-lhes que temos formulado a indagação: como é que o chamado do Evangelho se torna eficaz em certas pessoas? E na preleção anterior começamos a apresentar respostas a essa indagação, dizendo que o chamado se torna eficaz nos homens e nas mulheres em decorrência da obra regeneradora do Espírito Santo. Ela se torna eficaz em razão de que nessas pessoas há um novo princípio que antes não existia, o qual as capacita a dizer sim a essa verdade espiritual, a essa verdade divina a qual lhes é chegado. E essa é a diferença que há entre crentes e incrédulos, os que são salvos e os que não o são. Os últimos têm a mente natural e estão na carne, não são espirituais. E essa é a razão porque essas coisas nada significam para eles. Entretanto, as mesmas coisas significam tudo para os salvos. E isso porque são agora espirituais, e são espirituais em decorrência da regeneração. Iniciamos o nosso estudo considerando o que a Bíblia ensina sobre a regeneração. Consideramos os termos nas Escrituras, e então nos pusemos a examinar sua real natureza. Ela não significa uma mera mudança em algumas das faculdades da alma. É antes algo por trás disso, o que definimos como sendo uma mudança na disposição fundamental de uma pessoa. Ora, ao procedermos com nossa consideração, desejo enfatizar uma vez mais a profunda natureza e caráter da mudança. É algo que se enfatiza alhures nas Escrituras, o qual expressa o fato de passarmos a possuir um novo coração. Ezequiel 36, 26. E coração na Bíblia geralmente significa não meramente a sede das afeições, como no uso corrente, mas o próprio centro, a sede de toda a personalidade. E assim, quando as Escrituras falam sobre dar-nos um novo coração, ou um coração limpo, elas estão falando acerca do que descrevi como sendo a disposição fundamental, aquele elemento que controla e determina tudo mais, e a mudança se realiza aí. Toda essa questão da regeneração, segundo vimos enquanto considerávamos o que nosso Senhor disse a Nicodemos, é, naturalmente, um grande mistério, é um milagre, é sobrenatural. Nosso Senhor a comparou ao vento com o fim de transmitir a Nicodemos e a todos nós, através de Nicodemos, a ideia de que há um sentido em que, afinal, não podemos entendê-la. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, verso 8. E, no entanto, nos convém, como nunca me cansa dizer, ir até onde pudermos. Assim, numa tentativa de tornar essa maravilhosa mudança mais ou menos compreensível para nós, passo a vocês o que eu, pelo menos, considero como sendo a melhor ilustração que tenho encontrado. É uma ilustração sugerida pelas próprias Escrituras, e é aquela de todo o processo de enxerto. Por exemplo, vocês podem almejar desenvolver um certo tipo de pera. Ora, uma forma pela qual isso é às vezes feito é esta. Vocês têm em mãos apenas um enxerto, uma porção, um broto da espécie de que preferem. Então toma uma pereira agreste comum e faz um corte nela. E nessa incisão que fizeram na árvore, vocês colocam esse broto, esse rebento. A seguir vocês amarram ambos juntos e eventualmente terão uma maravilhosa pereira, produzindo semente, sua espécie selecionada de pera. Nesse íntere, porém, vocês têm muitas coisas a fazer.
não abandonam simplesmente a árvore. O que sucede é que a força e o poder, por assim dizer, a vida e a seiva que fluem dessa pereira silvestre penetram esse broto e ele produzirá fruto. Sim, abaixo do enxerto, porém, a pereira silvestre tentará fazer sair seus brotos próprios e galhos silvestres e insistirá em produzir seu próprio fruto. Assim se torna necessário podar esses galhos naturais. Tem que cortá-los, suprimir o supérfluo completamente e, se assim o fizerem, chegará o momento em que a árvore produzirá somente esse magnífico tipo de pera que vocês tão solicitamente cultivaram. Vejam bem, à primeira vista parece que existem duas naturezas numa só árvore. Mas, à medida que suprimem a parte velha, a parte nova gradualmente se assenhoreará do todo e, eventualmente, terá uma pereira que produzirá o tipo de fruto que desejam. Ora, ao meu ver, essa é incomparavelmente a melhor ilustração que já se usou com respeito a este assunto. Vocês estão introduzindo nova vida a fim de que uma só etapa obtenham uma só árvore. Porém, com duas naturezas, a natureza cultivada e a natureza silvestre. Sim, porém, se ao decepar esses galhos silvestres tomarem providências para que o vigor dessa árvore só penetre no galho enxertado, não só ele será fortalecido e produzirá seu fruto, também ele gradualmente vencerá e subjugará o outro. A parte nova parece possuir poder de enviar sua vida para baixo, a parte velha, até que eventualmente tenham a excelente pereira que vocês tanto desejam desde o início. Ora, nenhuma ilustração é perfeita, todavia, ao meu ver, essa vai até onde nos é possível ir. Isso é o que sucede, em certo sentido, na regeneração. Há ainda uma só existência ou natureza, e não duas existências ou naturezas. Essa nova natureza, porém, é posta dentro de nós. Somos exortados a mortificar nossos membros de natureza terrena. Temos de prosseguir podando e sujeitando a parte que pertence à velha natureza, e à medida que o fizermos, esta nova vida crescerá, se desenvolverá e produzirá fruto, e a nova natureza estará crescentemente em evidência. Estou desejoso de enfatizar este ponto, porquanto receio que possamos ir ainda mais longe e dizer que algumas pessoas que se consideram genuinamente evangélicas neguem totalmente a verdade e a doutrina da regeneração. Por isso desejo pôr isso de forma muito enfática. Na regeneração, uma mudança acontece, e isso em nosso interior. É muito mais do que uma mera mudança em nossa relação com a verdade ou com uma pessoa. Uma mudança ocorre em nós, e não apenas fora de nós, e ela é tão definida como a enxertadura de um rebento de pera numa pereira. Esta, porém, não é uma mudança que perdura somente enquanto persistimos em permanecer em Cristo. Ora, há um ensino muito bem conhecido acerca da santificação que é colocado dessa forma. A ilustração extraída de um atiçador de brasas. Eis aí o atiçador de brasas, frio, negro e rígido. Não pode ser arqueado. Por isso, vocês tomam esse atiçador de brasas e o introduzem no fogo e o deixam ali. E ali no fogo, o atiçador de brasas se faz rubro, quente e maleável, para que vocês o possam arquear. Ah, sim, somos informados, e tudo isso é correto, mas o atiçador permanece rubro, quente e maleável somente enquanto é ele mantido no fogo. Essa é uma ilustração de se permanecer em Cristo, e enquanto vocês permanecem nele, essa nova vida persistirá. Nos é dito, e persistirá essa nova forma de viver. Mas se vocês retiram esse atiçador do fogo e o deixam fora, ele se reverte completamente ao que era antes. Ele se torna negro, frio e rígido. Ora, tudo isso é ensinado com o fim de mostrar a importância de se permanecer em Cristo. Dizem-nos que, se não fizermos assim, retrocederemos exatamente à condição em que vivíamos antes. Essa, porém, sugiro-lhes, é uma negação da doutrina da regeneração. Os que são cristãos e que já nasceram de novo podem decair, podem não persistir firmes em Cristo nesse sentido místico, mas ainda assim não voltam ao ponto em que viviam antes. Continuam nascidos de novo. Este novo princípio persiste neles. A mudança ocorreu e a mudança ainda está aí. Eles não estão manifestando-a plenamente, mas ela está aí.
E não devemos descrever essas pessoas como que retrocedendo à posição exata em que viviam antes. Dá-se exatamente o mesmo com essa outra ilustração acerca do cinto salva-vidas. O pecador é comparado a um homem no mar que não pode nadar, mas, dizem-nos, enquanto usar o cinto salva-vidas, ele se manterá flutuando. Sim, mas se ele retirar o cinto salva-vidas, então submergirá para as profundezas. Ora, temos aqui, uma vez mais, ao meu ver, uma negação da doutrina da regeneração, visto que se nos diz que, quando o homem não persiste, ele se encontra exatamente na mesma posição em que se encontrava antes, como se nada houvera ocorrido com ele e nenhuma mudança houvesse de fato. Mas, como já dissemos, a doutrina da regeneração ensina que a mudança é uma que ocorre não meramente em nossa relação com o Senhor, ou nossa relação com a verdade, e sim, é algo que Deus realiza em nosso interior. É uma nova vida implantada em nós, um novo princípio de vida e de obediência. E, portanto, claro que é algo que cresce, desenvolve-se e se torna progressivamente maior. Ouçam o apóstolo Paulo declarando isso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Ora, vejam vocês, há desenvolvimento e crescimento. Por quê? Porque esse princípio de vida foi aí implantado. Segundo Charles Wesley o coloca, baseando-se neste versículo, aspas, somos mudados de glória em glória, até que no céu assumamos nosso lugar. Fecha aspas. A obra está dentro de nós e somos mudados. Já não somos mais os mesmos. Todos esses termos escriturísticos seguramente deviam ter nos livrado do erro que se encontra ilustrado nessas figuras do atiçador de brasas e do cinto salva-vidas. Estamos falando de um renascimento, de um novo nascimento, de um nascer outra vez, de uma nova criação. Cada um de nós é virtualmente uma nova pessoa. Pois bem, não posso enfatizar isso com merecido vigor, porquanto não só é algo ensinado nitidamente nas Escrituras, mas quando chegarmos a tratar mais adiante da doutrina da santificação, veremos necessariamente quão importante é que entendamos este ensino particular acerca da regeneração. Se não for assim, estaremos inconsciente e inteiramente negando a doutrina da regeneração em nosso anseio de induzir as pessoas a permanecerem em Cristo. É correto exortar as pessoas a fazerem isso, e o faremos quando chegarmos a essa doutrina, mas não devemos jamais expressá-la de tal forma que demos a impressão que regeneração simplesmente consiste numa nova relação com Cristo. Isso seria introduzir uma confusão muito real. Assim, pois, tendo enfatizado o profundo caráter interno da mudança, continuamos perguntando: por que essa mudança é absolutamente essencial? Sobre que bases temos o direito de afirmar que ela é essencial? Bem, antes de tudo, as Escrituras ensinam essa verdade. Lembro-os novamente do que nosso Senhor disse a Nicodemos. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Em seguida ele diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 5. O renascimento é absoluta e totalmente essencial. Uma pessoa não pode nem mesmo ver o reino, muito menos entrar nele, a não ser que tenha nascido de novo. Paulo ensina a mesma coisa em Gálatas 6, verso 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Essa é a única coisa que importa. Nem a circuncisão, nem a ausência dela, mas a nova criatura, a nova criação. E também em Efésios 4, 24, Paulo diz a mesma coisa quando descreve o novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. De muitas maneiras, porém, um dos mais importantes textos nesta conexão é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é algo absolutamente essencial, e notem vocês, santidade aí não significa meramente uma santificação que vocês podem ou não receber. Sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Por isso, não adianta dizer que alguns cristãos receberam a santificação e alguns não, e os que ainda não a têm estão indo para o céu,
Sem santidade, o céu é impossível. E é na regeneração que essa santidade é em nós implantada. Esta nova vida é uma vida santa, um princípio santo é colocado dentro de nós. Aí estão as declarações explícitas das Escrituras, mas há outras declarações que ensinam a mesma coisa de forma implícita. A vida eterna é definida como um conhecimento de Deus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17,3. Nosso Senhor diz que Ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Ele veio para conceder-nos vida eterna. E vida eterna compreende este conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviara. E isso por si só faz a regeneração uma necessidade absoluta. Deus é santo. Deus é luz e nele não há quaisquer trevas. Por isso, vida eterna é conhecê-lo, é ter comunhão com ele. E, portanto, significa necessariamente que minha natureza deve corresponder. Deve haver algo em mim que corresponda a isso e possa desfrutar disso. Sim, sabemos, porém, por natureza, que os homens e as mulheres, em decorrência da queda e em decorrência do pecado, são o exato oposto disso. E, novamente, essa é a razão por que Nosso Senhor o diz tão claramente ao falar a Nicodemos. Nicodemos estava tentando entender, imaginava que poderia transitar de onde estava para a próxima posição. Não e não, diz Nosso Senhor. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, verso 6. E não há absolutamente nada entre eles. Não se pode misturar carne e espírito. Isso simplesmente não pode ser feito. Não há argumento, diz ele. A coisa é impossível. Existe o espiritual. Também existe o pecaminoso, o qual pertence à carne, e não se pode ajuntá-los. Você precisa nascer de novo. Você tem de ser espiritual. Portanto, o caráter de Deus e o caráter dos homens e das mulheres, em decorrência do pecado, tornam a regeneração essencial, porquanto não há nos seres humanos tal coisa como centelha divina inata. Naturalmente, as pessoas que creem numa centelha divina não creem na regeneração, e elas são perfeitamente consistentes. Parece bastante estranho, porém, que as pessoas que denunciam a doutrina da centelha divina não obstante demonstram crer que há algo na natureza humana que pode fazer isso, e o qual não torna a regeneração uma necessidade absoluta e prioritária. Por isso a regeneração deve vir bem no início, porque se não me é possível fazer algo que eventualmente conduza à regeneração, então não necessito de regeneração. Se eu, por mim mesmo, tal como sou em decorrência da queda e do pecado, posso apreciar a verdade espiritual, se posso ter em alto apreço o Evangelho e dizer, sim, eu vou prestar atenção a isso, e a seguir, em decorrência de minha atenção, chegar a nascer de novo, então não careço do dom da vida. Se já tenho a capacidade, o poder e a discriminação para reconhecer a verdade e a desejar, então não preciso ser regenerado. Mas o fato é, certamente, que não sou possuidor de tal poder. Os homens e as mulheres, em decorrência da queda e do pecado, não desejam essa verdade. Eles estão em inimizade contra Deus. Estão rebelados contra Ele. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, diz Paulo, Colossenses 1:21. Odeiam a lei de Deus. Não tem nada a ver com Ele. São carnais, carnalmente inclinados. Eles inclinam-se para as coisas da carne, Romanos 8, verso 5. Portanto, a regeneração não só é essencial, mas é essencial no princípio. Nada podemos ter sem ela. É impossível que algo nos ocorra que nos faça cristãos enquanto a regeneração não tenha ocorrido primeiro. Ora, isso nos conduz à próxima pergunta. Como precisamente a regeneração se efetua em nós? Eis um tema muitíssimo interessante. Não é propriamente uma questão de influência moral da verdade. Os que não são evangélicos afirmam que quando as pessoas ouvem o evangelho e quando se veem sob sua influência e seu poder, ele as transforma. Elas apreciam as ideias e tiram proveito delas, e o efeito das ideias e da verdade é tal que elas se transformam em pessoas diferentes. São mudadas. Mas isso não é regeneração.
Estamos falando de algo que ocorre nas profundezas da personalidade, e isso é o que efetua a mudança. A influência moral pode, naturalmente, fazer uma grande diferença. Pode levar as pessoas a mudarem suas ideias, pode levá-las a mudarem sua maneira de viver, pode convertê-las de alcoolistas em abstinências. E isso tem acontecido com frequência. Vocês podem apresentar argumentos e os argumentos podem causar efeito. Alguém pode abandonar completamente a bebida, tornar-se totalmente sóbrio e um advogado da temperança sem que haja qualquer menção de Cristo. Sob o efeito moral da verdade e da influência moral das ideias, pessoas são capazes de produzir em si mesmas grandes mudanças. Contudo, isso não é o que estamos tratando aqui. Em segundo lugar, essa mudança tampouco é produzida pelo batismo. Essa é uma antiga controvérsia, uma antiga fonte de discussão. A Igreja Católica Romana ensina que a regeneração é produzida e consolidada pela instrumentalidade do batismo e somente através do batismo. Vocês precisam ser batizados antes que possam ser regenerados. Não desejo antecipar uma preleção posterior. Sejamos, porém, esclarecidos neste ponto. No batismo, a Igreja Católica Romana ensina que os nossos pecados são perdoados e que a nossa natureza moral é mudada e renovada em nosso interior. Somos informados que o batismo nos liberta do poder inerente e da poluição do pecado original. Vocês se lembram de que, em decorrência da queda de Adão e de nossa relação com ele, estamos todos corrompidos e que o poder do pecado penetrou em nós. Ora, os católicos romanos ensinam que, quando uma criança é batizada, ela é libertada do poder e da contaminação inerentes do pecado original. Tudo quanto se tem herdado de Adão é lavado, é apagado, e não só isso, mas pelo batismo somos feitos filhos e herdeiros de Deus. Os anglicano-católicos também ensinam a regeneração batismal, e, por estranho que possa parecer, o mesmo é verdade no tocante aos luteranos. Lutero nunca se desvencilhou completamente deste conceito, e nem tampouco seus seguidores. Há uma diferença entre os conceitos luterano e católico romano. Os católicos dizem que vocês não podem ser regenerados sem o batismo. Os luteranos dizem que vocês o podem, mas que o modo costumeiro e normal é por meio do batismo. Bem, nós não ensinamos isso. Afirmamos que a regeneração não se dá por meio do batismo, que há abundante evidência escriturística só no livro de Atos para provar que as pessoas batizadas foram aquelas que apresentaram evidência de que já haviam nascido de novo. Aliás, foram batizadas porque haviam nascido de novo. Ele lhes foi dado como sinal e selo, uma vez que haviam produzido evidência do novo nascimento. Para nós, porém, há uma pergunta muito interessante e fascinante, a saber: qual é a relação da regeneração à palavra que é proclamada? Há uma série de textos que pressupõem que nossa regeneração ocorre através e por meio da palavra. Permitam-me sugerir dois deles. Tiago 1, verso 18. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Em seguida temos 1 Pedro 1,23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Entretanto, vocês se lembrarão de que, na última preleção, tracei uma distinção entre o ato de regeneração e o nascer efetivo, e disse que pode haver um longo intervalo entre ambos. Agora, os lembro de que ambos esses textos que acabo de citar estão interessados na efetuação do nascimento. E, indubitavelmente, é a palavra que faz isso. É a vocação eficaz, vinda pela mediação da palavra que, por assim dizer, produz a semente de vida, para que ocorra o nascimento. Mas se vocês conservam em mente a distinção entre a geração e o nascimento propriamente efetivado, creio que perceberão a diferença. A palavra é usada não no ato de gerar, e sim no trazer à luz a vida que já havia sido implantada no interior. Neste ponto, alguns citariam a parábola do semeador e os diferentes tipos de solos e enfatizariam que a vida está na semente, etc. Seguramente, porém, toda a questão dessa parábola consiste em enfatizar o caráter do solo no qual a semente é semeada. É solo rochoso? É solo de espinhos? E assim por diante.
Ou é um solo saudável? Noutras palavras, o ensino nessa parábola é que o que realmente importa é aquele algo fundamental a que denominamos a disposição. E se ela foi mudada e consertada, então, quando a palavra chega, ela será eficaz, ela conduzirá aos resultados, ela produzirá fruto. Aliás, as Escrituras parecem ensinar isso muito explicitamente. Tomem, por exemplo, João 6,65. Por isso vos disse nosso Senhor, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ora, ali estavam pessoas ouvintes da mesma palavra, e como já vimos, algumas que se achegavam, outras se afastavam. Qual era a diferença? Era esta. Diz nosso Senhor, se pelo Pai não lhe for concedido. E uma vez mais devo lembrar-vos do que nos foi relatado sobre Lídia. Foi porque o Senhor lhe abriu o coração para que atentasse para Paulo e recebesse a palavra. Não foi a palavra que lhe abriu o coração, foi o ato do Senhor. Foi isso que a levou à recepção da palavra. Essa, indubitavelmente, deve ser a ordem. E o argumento de 1 Coríntios capítulo 2, especialmente os versículos 12 a 15, obviamente ensinam a mesma coisa. Há, porém, dois argumentos finais sobre esta questão que não são apenas de grande importância, mas também, a meu ver, de grande interesse. O que dizer sobre os santos do Velho Testamento? Ora, quando tratamos da doutrina sobre o pacto, nos esforçamos muito para enfatizar que os santos do Velho Testamento se encontram na mesma posição que nós. Há só um pacto na velha dispensação e na nova. Vocês e eu, hoje somos os filhos de Abraão. Abraão é nosso pai, visto que somos filhos da fé. Há naturalmente uma diferença na administração do pacto no Velho Testamento e no Novo, mas apenas um único e grande pacto da graça. Nosso Senhor nos relata que Abraão, Isaque e Jacó estarão no reino e que outros virão do Oriente e do Ocidente, enquanto que os judeus serão lançados fora. Lucas 13, versos 28 e 29. Noutras palavras, os santos do Velho Testamento nasceram de novo. Davi nasceu de novo. Ele era um novo homem, uma nova criatura, e assim o foram os patriarcas e os profetas. O autor da Epístola aos Hebreus o expõe de forma semelhante no final do capítulo 11. Diz ele que aqueles santos não receberam a promessa da sua plenitude. Seu argumento é que ela fora retida para que eles não levassem, por assim dizer, vantagem sobre nós. Aqui está. E todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, versos 39 e 40. E assim somos aperfeiçoados juntamente. Se aqueles santos do Velho Testamento, porém, foram regenerados, como devem ter sido, torna-se evidente que não é a palavra que realmente efetua o ato de regeneração. A regeneração não é algo imediato, através da palavra, e sim imediato. Foi o Espírito de Deus que tratou com eles e operou neles. O outro argumento é aquele sobre os filhos, especialmente sobre as criancinhas. Ora, todos nós cremos que há infantes e crianças que têm falecido e que irão para o céu e passarão sua eternidade na presença de Deus. Não é verdade? Como então é possível uma criança ser salva? Obviamente, as próprias criancinhas necessitam de ser salvas. Se vocês creem na doutrina da queda e na doutrina do pecado original, então devem crer que toda criança é nascida em pecado e formada na iniquidade. Salmo 51, verso 5. Toda criança está morta em delitos e pecados. Efésios 2, 21. Todas elas herdam o pecado original e a culpa original de Adão, cada criança que nasce. Como, pois, pode uma criança ser salva? Como é possível uma criança ir para o céu? Ora, se vocês desejam insistir sobre o fato de que a regeneração sempre vem depois do ouvir a palavra e do crer nela e do aceitá-la, como é possível uma criança ser salva? A criança não pode receber a verdade, ela não possui tal capacidade, ela não tem entendimento, ela ainda não acordou para essas coisas. Portanto, não haveria nenhuma esperança para a criancinha? Não cremos em tal coisa, obviamente rejeitamos tal insinuação.
E a resposta é, naturalmente, que a criança é regenerada precisamente da mesma forma que qualquer outra pessoa, visto que tal ação vem desse ser todo-poderoso, de Deus, Ele mesmo, através do Espírito Santo. Ele pode plantar a semente de vida espiritual numa criancinha inconsciente, com a mesma facilidade com que o faz numa pessoa adulta. Portanto, vejam vocês a razão por que é importante que consideremos se a regeneração é algo que ocorre indiretamente através da palavra ou se deveras é a operação direta de Deus em nós. E uma vez mais, estou ensinando, como fiz na preleção anterior, que ela é imediata, direta. É Deus criando de novo, como no princípio criou o mundo do nada. E finalmente, a última coisa à luz de tudo isso é que, obviamente, a regeneração é algo que jamais poderá ser perdida. Se vocês são regenerados, permanecerão regenerados. Ao meu ver, isso é absolutamente inevitável, visto que a regeneração é obra de Deus. Todavia, há aqueles que parecem crer que as pessoas podem nascer de novo em decorrência de crerem na verdade, e então se desviam ou caem em pecado ou negam a verdade, elas perdem sua regeneração. Se voltam, porém, e creem novamente, então são regeneradas outra vez, como se alguém pudesse renascer e morrer numa infindável sucessão de vezes. Quão importante é saber doutrina, quão importante é que sejamos esclarecidos quanto ao que as Escrituras ensinam acerca destas coisas. Elas nos dizem que a regeneração é obra do próprio Deus nos recessos da alma, e que Ele o faz de tal maneira que se torna permanente. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 29. Porque estou certo, diz Paulo, e notemos bem isso, estou certo. Ele tem certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versos 38 e 39. E quando Paulo diz isso, ele está explicando a regeneração. Não é simplesmente o relacionamento entre nós, mas visto que Deus põe essa vida em mim, o resultado é que nada pode separar-me dele. E quando chegarmos a tratar da união mística que decorre diretamente disso, veremos como ainda mais inevitável isso deve ser. Essa é uma obra permanente e nada jamais lhe porá fim. Tomem aquele versículo da primeira epístola de João. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O que significa que tal pessoa não prossegue a persistir no pecado? Por quê? Bem, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Sejamos esclarecidos sobre isso. O homem ou a mulher que é nascido de Deus, que é regenerado, simplesmente não pode continuar, persistir numa vida de pecado. Pode desviar temporariamente, se, porém, já nasceu de Deus, voltará. Essa volta é tão certa quanto o fato de já ter nascido de novo. Essa é uma forma de testar se alguém já é ou não nascido de novo. Ou tome aquela outra palavra de 1 João 2,19. Saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Tais pessoas eram membros da igreja, aparentemente eram cristãs, diziam as coisas certas e até certo ponto sua vida parecia estar correta, mas saíram. Por quê? Saíram porque não eram dos nossos, não eram regenerados. Jamais nasceram de novo. É por isso que saíram de João, em certo sentido, para provar o fato de que realmente nunca tiveram vida. O que dizer, porém, de Hebreus, capítulo 6 e 10, perguntaria alguém. A resposta é que não há nada em qualquer um desses capítulos que pressuponha que aquelas pessoas haviam sido regeneradas. Haviam tido maravilhosas experiências, mas não há nada a dizer que tivessem nascido de novo. De fato, não nasceram de novo. E essa é a explicação. O regenerado persevera. Pode desviar, pode cair em pecado, pode fracassar, mas persevera, porque a vida está aí. Os outros podem aparentar a vida cristã plena, mas se não possuem vida, não perseverarão. A vida se revela.
Ela dá provas de sua existência, como iremos ver mais adiante.